E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo hoje aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba que eu vou deixar aí na tela para vocês. Então, bora que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a União Soviética. Então, gente, a União Soviética, ela era chamada, né, oficialmente de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que é aquela sigla URSS. Então, na verdade, surgiu aí em 1922, um tempinho depois aí de uma revolução russa, né, que aconteceu em 1917. E nessa revolução aí, eles derrubaram o governo czarista e quem assumiu o poder aí foram os bolcheviques. Nem sei se é assim que fala, mas eles eram liderados pelo Vladimir Lenin. Então, antes, né, era considerado como se fosse um único país, né? Mas hoje nós conhecemos aí como se fossem vários países, né? Como, por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Cazaquistão, entre outros. Então, hoje, né, a gente conhece dessa forma, né? Então, eu vou citar aí algumas características, né, de como foi, né, como que funcionava, né, um pouquinho aí dessa União Soviética. Então, começando aí pela industrialização forçada. Então, sob o governo de Joseph Stalin, a União Soviética passou por uma rápida industrialização, mas também enfrentou repressão política e acabou resultando aí na morte de milhões, né, de pessoas. Segunda Guerra Mundial, a URSS desempenhou um papel crucial na derrota da Alemanha. Então, eles acabaram sendo palco, né, de algumas batalhas, como, por exemplo, a Batalha de Stalingrado. Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos lideraram dois blocos opostos durante a Guerra Fria. Então, foi um conflito político, econômico e ideológico que durou aí por décadas, né? Eles, né, incluiu aí uma corrida armamentista e também uma competição, né, por influência global. Teve também a corrida espacial. Então, a União Soviética foi a primeira a lançar um satélite, né, que foi o Sputnik. E também foram os primeiros a enviar um humano, né, ao espaço, que foi o Yuri Gagarin, em 1961. E acabou desencadeando aí a corrida espacial com os Estados Unidos. Teve também aí o colapso e dissolução. Então, a União Soviética entrou em um período de crise econômica e política na década de 80, né, e acabou aí levando, né, ao seu colapso em 1991. E aí teve vários fatores, né, como problemas econômicos, pressões políticas internas, né, e, enfim. Então, eu vou falar para vocês agora quais foram os líderes, né? Não durou tanto tempo assim, então não foram tantos líderes também, né, para citar para vocês. Mas eu vou falar aqui, começando pelo Vladimir Lenin, que foi de 1917 a 1924. Então, ele foi o líder, né, dos bolcheviques e o primeiro chefe de governo da União Soviética, logo após a Revolução Russa, né, de 1917. Ele desempenhou um papel fundamental na transformação da Rússia imperial em um Estado socialista. Joseph Stalin, de 1924 a 1953. Então, Stalin, ele sucedeu Lenin, né, e ele foi o novo líder, e exerceu um controle autoritário, né, sobre o país durante seu governo. Ele implementou políticas de industrialização forçada, coletivização agrícola e purgas políticas que resultaram em milhões de mortes. Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. Então, após a morte de Stalin, Khrushchev emergiu como novo líder da União Soviética. Ele é conhecido por desestalinizar o regime e pela crise dos mísseis cubanos que teve lá na Guerra Fria. Leonid Brezhnev, 1964 a 1982. Então, Brezhnev liderou a União Soviética durante um período marcado por estabilidade política e um aumento na influência global. Seu governo ficou conhecido como Era da Estagnação, porque ele manteve aí o conservadorismo e não teve aí muitas reformas significativas.
Yuri Andropov, de 1982 a 1984. Andropov liderou a União Soviética num período curto antes da sua morte. E antes disso, ele foi chefe da KGB. A KGB, para quem não sabe, é como se fosse um serviço secreto russo, né? O outro líder foi Konstantin Chernenko, de 1984 a 1985. Então, ele sucedeu o Andropov como líder, mas o seu governo foi igualmente curto devido à sua saúde precária. E ele faleceu após um curto período aí. E o próximo aí foi Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1991. Então, ele implementou reformas significativas e, na verdade, ele foi o último, né, o último líder aí da URSS, porque, na verdade, né, ele implementou aí algumas reformas, ele teve aí algumas tentativas e acabou indo direto aí para o fim, né, acabou contribuindo aí para o fim mesmo da União Soviética. Então, eu citei aí, né, sobre Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria nada mais era do que um confronto aí entre União Soviética e Estados Unidos. Foi chamado de Guerra Fria porque, na verdade, não teve guerra mesmo, batalha, batalha campal com os exércitos e aquela coisa toda, né? Mas era uma guerra porque eles, na verdade, era aquela corrida, né? Quem ia para o espaço primeiro, quem tinha mais armas, quem conseguia ter mais influência global e esse tipo de coisa, né? Então, os Estados Unidos, né, ficando do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista, comunista, né? Então, mas por fim, essa Guerra Fria também acabou lá em 1991, que foi quando acabou de vez mesmo ali a União Soviética. Agora eu vou falar para vocês sobre um acontecimento que teve aí, que foi ligado diretamente à União Soviética, que foi o acidente de Chernobyl. Porque a usina de Chernobyl ficava onde? Na cidade de Pripyat, na Ucrânia, que fazia parte da União Soviética. Então, no entanto, que a usina, né, quem comandava ali eram os poderes, né, os seus líderes, né. Então, era dessa forma que eles faziam. E aí, durante um teste, né, que teve lá o reator 4, literalmente ele foi para os ares. E aí no começo, né, eles tentaram esconder, né, dizendo que não, que foi só um incêndio, que já tinha sido contido, que tinham bombeiros e tudo mais. Só que aí com outros países, né, ao redor ali, então o pessoal foi vendo que não, que realmente o problema era muito mais sério, porque tinha um nível muito alto de radiação no ar. Isso nos países vizinhos, né? Aliás, tinham países longes até, né? Que chegou a receber essa radiação, imagina lá. Então, aí, por fim, como, né, começou aquela falação, aquela coisa, né, de não, foi lá de Chernobyl e tudo mais, eles acabaram tendo que assumir, né? Mas, assim, foi algo que foi totalmente ligado a eles, porque era a União Soviética na época e eram eles que comandavam, então eles tiveram, né, que passar por esse período também aí que teve na história. Aí agora, para fechar aqui o nosso vídeo, eu vou falar para vocês algumas ideologias, né, que a União Soviética tinha e que na verdade eles queriam levar para o mundo também, né? Então, começando aí com o comunismo, né? Porque a União Soviética buscava a construção de uma sociedade comunista, onde a propriedade privada, né, dos meios de produção fosse abolida e os recursos fossem distribuídos de acordo com a necessidade de cada indivíduo. O objetivo final era a criação de uma sociedade sem classe social, onde a igualdade e a justiça prevalecessem. Ditadura do proletariado. De acordo com a teoria marxista-leninista, a transição para o comunismo envolvia a instauração de uma ditadura do proletariado, na qual a classe trabalhadora detinha o poder político e o controle dos meios de produção. O Estado atuaria como se fosse um instrumento da classe trabalhadora e acabava eliminando a exploração e a opressão. A coletivização e o planejamento central. A economia soviética era centralizada pelo planejamento centralizado. Os meios de produção eram propriedade estatal e a produção era planejada pelo Estado,
por meio de um plano quinquenal. A agricultura também passou por um processo de coletivização, onde fazendas individuais foram consolidadas e acabaram se tornando fazendas coletivas. Partido Comunista. O Partido Comunista da União Soviética era o PCUS, era o partido único e o detentor do poder político. Então, ele desempenhava um papel central na governança do país e na implementação das políticas comunistas. Ateísmo de Estado. A União Soviética promovia o ateísmo de Estado e a liberdade religiosa era limitada. As autoridades comunistas acreditavam que a religião era um ópio que alienava a massa, portanto, buscaram reduzir a sua influência na sociedade. Internacionalismo proletário. A União Soviética promovia o internacionalismo proletário, apoiando movimentos comunistas em todo o mundo, buscando espalhar o comunismo por meio de revoluções socialistas em outros países. Então, essas são algumas características, ideologias, né, que a União Soviética tinha e que, na verdade, eles praticavam ali, eles estavam tentando, né, sempre ali através de reformas, enfim, fazendo ali no país deles, né, que hoje são vários, e também, assim, tentando incentivar o mundo inteiro, né, para também seguir, né, aquela ideologia, tudo aquilo que eles estavam tentando fazer. Então, comenta aí se você já sabia de todas essas informações, porque eu sei que a gente escuta muito, né, até mesmo em filme, série, né, falando aí sobre Guerra Fria, União Soviética e tudo mais, mas você sabia exatamente como funcionava, como que foi tudo isso? Então, deixa aí nos comentários e a gente vai ficando por aqui. Então, não esquece de sair do vídeo sem curtir, compartilhar, seguir também no arroba. E a gente fica por aqui até o nosso próximo vídeo.